Linha de Frente. Olá, tudo bem? Fala aí, meu povo. Eu sou Rodolfo Mariz e está começando mais um Linha de Frente. Hoje os convidados são a minha amiga Carol Curimbaba, que faz muito tempo que eu não tenho uma mesa com você, hein, Carol? Saudades, hein, Eu Rodolfo? também estava, hein? Alessandro Negão, meu amigo de sempre. Obrigado por ter me convidado aí no seu podcast. Tá rendendo muito, Negão. Muito obrigado. Meu amigo, delegado Palumbo. Vamos com tudo, Palumbo. Sempre uma honra. E pela primeira vez nesse programa, também, meu amigo, o escritor Daniel Lopes. Uma honra. A honra é minha. Aqui é monstro, hein? Vou te colocar em mais lençóis, porque a expectativa sobre seus comentários estão aqui hoje. Valeu, vambora. E nós já vamos começar falando dele. O general Gonçalves Dias tem um longo caminho a percorrer com os depoimentos às CPIs. A última quinta-feira, dia 22, ele depôs a CPMI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E agora, sua próxima parada é na CPMI do 8 de janeiro. Por fim, Gonçalves Dias deve ser ouvido também na CPI do MST. O relator, deputado Ricardo Salles, pretende ouvir o ex-chefe do Gabinete Institucional da Presidência da República sobre a atuação da Agência Brasileira de Inteligência no monitoramento de atividades do movimento do Sem Terra. Eu quero começar já com ela, dando prioridade às mulheres dessa mesa. Carol Curimbaba. Sobrou para ele também? Vamos lá. Olá, meus amigos. Vai, Carol. Vou estar com você de novo, tô morrendo de saudades mesmo. Então, sobrou para ele também, porque ele tem que dizer, o órgão em que ele era responsável, pessoal, o GSI, também é responsável por informações de invasões de terra. Então, ele precisa dizer o que ele sabia naquele momento, desde o início ali do ano, o que ele sabia sobre as invasões de terra. Mas agora a CPMI do MST tá botando para ferver mesmo, viu, Rodolfo? Porque eles estão chamando os principais líderes do movimento, além do Gonçalves Dias, mas acho que o assunto que vai dar mais o que falar são os principais líderes do movimento aí, que são o Stedley, que a gente sabe quem é, o companheiro de viagens do Lula, que foi para a China, né, com ele, depois de falar que ia invadir geral. Então é isso, falou, vou invadir geral, vou quebrar todas as regras e vou com o presidente viajar numa viagem oficial para a China. E também o Zé Rainha. O Zé Rainha, vale a gente falar aqui que, segundo o professor Chico Graziano, ele tem um artigo muito bom que fala justamente quem é o Zé Rainha. Segundo o professor Chico, é um dos maiores bandidos agrários. Ele deu um tombo aí de 15 milhões no governo que estava investindo em um centro industrial para assentados e ele sumiu, enfim. Foi condenado a 30 anos de prisão, é claro que já foi solto, preso de novo e solto, aquela história toda. Enfim, tá solto. Só que a gente está com medo de invasão das nossas terras e estamos esperando o que vai dar dessa CPMI, se vai sair alguma coisa ou não, Rodolfão. Negão, talvez a CPI do MST seja a mais concreta entre todas que está rolando aqui, né? Exato. E essa convocação agora do Gonçalves Dias reforça mais ainda o meu argumento de entender que essa CPMI vai para frente. Não, ela não só vai, como ela já está indo para frente. É interessante porque na CPI que está rolando dos atos do dia 8, a deputada, até escrevi o nome dela aqui para não esquecer, deputada Paula Belmonte enquadrou o general Gonçalves Dias de uma tal maneira que já deixou ele já de barbas de molho para quando ele foi enquadrado pelo Ricardo Salles, entendeu? E a gente precisa muito saber de todos os passos do movimento MST. Eu sempre falo aqui que a gente tem que sempre separar o cara que precisa muito de uma terra, aquele cara que às vezes não tem estudo, às vezes não sabe nem ler nem escrever, a gente tem que separar esse cara, separar ele dos líderes. A gente já está vendo nos 6 primeiros meses de governo Lula, o tanto de invasões que rolaram e no final das contas não foi invasões para se conseguir terra para esse cara que eu acabei de falar aqui. Muito pelo contrário, as invasões são para conseguir que o governo se molde à vontade do MST. Trazer o general Gonçalves Dias, e eu tenho certeza que o Ricardo Salles vai fazer igual a Paula Belmonte, e se Deus quiser, melhor, para poder enquadrar ele, para a gente poder saber o que o general, quais são os passos
do MST. Porque, no final das contas, é um movimento bagunçado, Rodolfo. É um movimento que você não tem um CNPJ, você não tem um CPF. Qualquer coisa que acontece que fuja da normalidade, vem alguém do MST falar, não, a gente não tem nada a ver com isso. É também comum que isso aconteça com o MTST aqui em São Paulo. Da normalidade e da responsabilidade. Isso, né? É isso que eu quero dizer. Sim. Quando eles passam assim do limite, é sempre não somos nós. Quando a opinião pública resolve colocar os olhos em cima, é aquele momento em que o cara dá um passo para trás e diz, ali não é MST, ali é outro grupo e a gente tá sofrendo. Por isso, aí a gente quer saber quem é esse agente. Né? Que todo mundo fala, não, nós não temos nada a ver com isso, a gente não tem nada a ver com isso. Então, o que a gente quer saber hoje é quem a gente vai culpar, né? Quem é esse agente? Isso aí. Levantou bem pra eu cortar pra você, hein, cara? De agente, você entende bem, delegado Palumbo. Será que existe um agente infiltrado nisso? É responsabilidade, de fato, do MST? É dele? Será que o Ricardo Salles tem que procurar esse agente? Primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez, Carol, Negão, meu amigo, Rodolfo, você é da casa, Daniel. Prazer, querido. É um movimento criminoso, né? Só não enxerga isso quem não quer. É um movimento de bandidos. E o engraçado, né, que recentemente parece que o deputado Orlando Silva, ele foi nas suas redes sociais e estava questionando a invasão de pessoas que tinham invadido terra alheias. Então, a gente fica sem entender absolutamente nada. E o G. Dias, ele tem muito a explicar, muito mesmo. Ele é um fujão, arregão, não quis ser ouvido lá na Comissão de Combate ao Crime Organizado, ao qual eu faço parte, apresentou um atestado que, para mim, é mais fajuto que nota de R$3. Ele fica se esquivando o tempo todo, porque deve. Nós que temos um pouquinho de experiência, 20 anos como delegado de polícia, nós sabemos, quando a pessoa fica protelando, não quer ir com desculpa, atestado, é porque deve, porque a verdade, ela é sempre reta, a verdade não faz curva. Quando você está com a verdade, ela não faz curva, ela não para, você não precisa ficar arrumando desculpas esfarrapadas. E quando você mente, ao contrário da verdade, aí você acaba escorregando. Então ele deve estar preparando uma defesa, está preparando os seus argumentos, mas vai ser muito difícil ele fugir de algumas perguntas que não querem calar. Como que ele serve água? Como que ele deixa o pessoal entrar? No mínimo ali houve uma prevaricação, é uma desculpa esfarrapada. Seria como se eu, delegado de polícia, entra um ladrão aqui, o senhor quer tomar uma água? Fica à vontade. Pega a primeira carteira dele, depois pega a da Carol. Seria mais ou menos isso, é um absurdo, eu nunca vi isso na minha vida. E para mim também, ele está sendo usado como boi de piranha. Vamos entregar a cabeça dele, a culpa vai cair toda no G. Dias, e aí a gente salva o nosso líder máximo, que é o Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, Daniel, ele colocou um cenário aqui que, na verdade, me faz pensar em vários livros aqui, tá? Entre eles, A Arte da Guerra, que você entrega uma cabeça para você salvar as demais. Parece que na política, no Brasil, sempre acontecem essas coisas, né? Muita gente não entendeu ainda qual é a figura do G. Dias para essa CPI do MST, mas a Carol bem colocou aqui, ele também tem responsabilidade sobre isso. Sim, com certeza. Obrigado aí, Rodolfo, e todos os amigos aí da mesa, um prazer enorme estar com vocês. Com certeza, a gente vê um jogo estratégico ali muito sério, muito forte, muito bem amarrado, né? Mas para quem conhece um pouquinho um livro básico desse de ciência política, já percebe a artimanha sendo utilizada. E é interessante a gente perceber que todas essas comissões parlamentares também estão trazendo um aborrecimento muito grande para o governo, porque ele não consegue avançar com a sua agenda propositiva, né? Eles têm uma série de coisas que eles querem propor, mas tem que ficar apagando incêndio aqui, descascando abacaxi, né? Então, e agora com essa questão da terra, né, do movimento sem terra, é fundamental, porque a questão agrária no Brasil, agora indo um pouco para a área geopolítica, né, que é mais a minha área, eu não sei se vocês se lembram, mas a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, ela veio ao Brasil em abril de 2022 e ela saiu daqui falando que sem a agricultura brasileira o mundo não sobrevive. Ela colocou assim, dessa forma. O mundo. Então eu tenho plena convicção que a questão da produção de alimento, a questão da terra, vai ser fundamental nesses próximos 4 anos, porque se você olha o que fizeram no Sri Lanka, impedindo a utilização de fertilizante químico, geraram um caos lá no país, que era um país que estava próspero, agora está sem comida, sem energia. A situação da Holanda, que é um dos maiores produtores de comida da Europa também, que agora estão sendo obrigados a reduzir em 30% o número de cabeças de gado, né? Foi uma redução bem relevante para o pessoal da Holanda. Aliás, vai refletir no mundo inteiro isso, né? E que você reduz e acaba comprando da gente. Ou seja, o problema não é o produtor holandês, o problema é os governantes
que estão por lá. Falando também do que está rolando na CPI do MST, a gente tem que dar aqui os parabéns ao Ricardo Salles, ao Coronel Zucco, que tiveram a coragem de sair do gabinete, de sair do aconchego do ar-condicionado e visitar um acampamento. O Palumbo acabou de lembrar aqui que o próprio deputado Orlando Silva achou um absurdo, disse que eles estavam invadindo um lugar privado, que para mim foi o cúmulo Parece piada, né? Parece piada. Não foi só ele. É brincadeira, doutor Orlando Silva. Foram vários que colocaram isso. Não, porque você não tem autorização para entrar aí. Eu lembro que eu compartilhei o vídeo do Ricardo Salles entrando e uma moça diz com todas as letras, fala assim, por acaso você deu autorização para ele entrar na sua residência? Eu falei, gente do céu, entendeu? Que mundo paralelo é esse que a gente está vivendo para a gente poder ver uma pessoa que invadiu uma terra, cobrar o Ricardo Salles por ter invadido uma casa, muito entre aspas, porque ninguém morava ali, né? Era uma casa muito engraçada, né? Só que não tinha teto, não tinha nada. Bandeira de ditadores. E aí vai o Ricardo Salles e entra e a pessoa cobra o Ricardo Salles por não ter autorização de entrar na casa, de invadir a casa que estava numa terra invadida. E ele poder mostrar isso para que todo mundo possa ver, possa entender como são esses movimentos e com a velocidade com que eles também montam esses acampamentos. Eu sei porque aqui em São Paulo é comum a gente vê lá, tá o terreno lá num dia. Você passou para trabalhar de manhã, 6 horas da manhã, chegou o caminhão com as madeiras, você chegou de tarde, tem já tá tudo 50 lá. Barracos. Não, e sabe posso fazer um levantamento aqui, senão eu vou acabar esquecendo, porque na declaração aqui agora do meu amigo do Daniel, ele estava falando o seguinte, que parece que todas as vezes que acontece esses anos da CPMI, e vai e não vai, tira-se o foco político. Mas eu pergunto pra você, Carol, qual que é o foco político até agora desse governo se não teve? A gente não conseguiu colocar... o PT até agora não conseguiu emplacar, de fato, um plano de governo, porque ora acontece uma coisa, ora acontece outra coisa. Será que ele governou até agora? Porque o que nós estamos vendo de verdade é toda hora um incêndio, como bem disse o Daniel aqui, e o Lula viajando pra cima e pra baixo com o nosso dinheiro. Será que essas alianças políticas e geopolíticas como o Lula está tentando colocar na cabeça do cidadão faz sentido no momento tão delicado do Brasil? Olha, o que eu sinto? Lula quis entrar para governar da mesma forma que ele fazia antes. A gente já falou que o cenário mudou completamente e ele está governando olhando para o retrovisor, né? Tentando emplacar a reforma da reforma, ou tirar todas as reformas boas que a gente teve no nosso país. E ele também contava com o MST, aí colocando junto aí da pauta, ele contava assim com o MST, porque sempre foi um grupo, uma organização social, para eu ser bem gentil aqui, que caminhou sempre em conjunto aí com Lula, apoiou, sempre fez campanha. Só que aí tem um detalhe importante nessa questão toda, que a gente estava falando de entregar cabeças, Rodolfo. Eu senti que Lula entregou a cabeça do Stedley também nessa, porque foi permitida a convocação, ou seja, a obrigatoriedade de comparecer do Stedley e do Zé Rainha em troca de não convocar o Rui Costa. Ou seja, eu senti que o governo ali falou assim, ó, leva esse daqui que é menos importante pra gente. Permuta, né? Futura, né? Olha a cara por favor, olha a cara do Palumbo aqui, minha direção. Corta pra ele, por favor. Não, você foi muito falou, Carol, e ele já começou a sair tipo, cara, é lógico que isso aí é uma permuta. Você foi muito gentil, né? É uma organização criminosa. Pessoas que invadem terras alheias são criminosos. Ninguém tem o direito de invadir a propriedade de ninguém. De ninguém. Eu sou totalmente contrário a isso. O que ela falou é que, assim, deram o Stedley de bandeja junto com o José Rainha. São duas pessoas que já estão mais sujas que pão de galinheiro. Vamos falar assim, tá? Tipo o jogo mas de xadrez, né? O que é mais importante? O que é mais importante? Vamos o que é mais importante? Esse aqui, vai você. E o último, lá no último patamar, está o nosso presidente da República. Então, eles vão tentar blindar, preservar o máximo que eles puderem. Eu não sei se eles vão aguentar até o final, porque diferente da CPMI do dia 8, a CPI do Sem Terras está muito mais forte no intuito de trazer essas pessoas, convocar essas pessoas para vir depor. Agora, a CPMI, por enquanto, ainda não se conseguiu muita coisa, diferente do movimento do Sem Terras. Olha só, eu fico pensando aqui no coitado do pobre. Eu fico pensando aqui no coitado do pobre, que sou eu, você que está nos assistindo em casa. Eu vi um meme essa semana e eu fiz questão de anotar aqui que eu quero falar para vocês. Tá? Assim, o pobre tem moto, celular da hora, último modelo, carro popular, tênis e roupa da moda. O pobre não tem educação, saúde,
segurança, saneamento básico. Ou seja, tudo que o pobre tem é por causa do capitalismo. E tudo que o pobre não tem é por causa do Estado. Do Estado. Com essa reflexão, eu vou mudar de pauta, senhores. Fica à vontade. Ou seja, Maravilhosa. o pobre é Ou seja, capitalista. o pobre, assim como eu, a gente está lascado com esse atual governo, é isso sim. Em sua participação no evento organizado pelo vocalista do Coldplay, Chris Martin, Lula disse que os países ricos precisam pagar uma dívida histórica por poluir o planeta. Olha só, hein? Para uma plateia internacional, o presidente elogiou a matriz energética brasileira por ser altamente rentável ou renovável e convidou o público para conhecer a Amazônia durante a COP30 em 2025. Lá em Belém do Pará, Lula repetiu o compromisso de acabar com o desmatamento na Amazônia até 2030. É uma ilusão acabar com o desmatamento até 2030, Daniel? Eu acho que vai ser muito difícil, né? Se bem que os números são sempre muito duvidosos, né? São várias interpretações, não? Porque o satélite tal interpretou de um jeito, o outro satélite interpretou de outro. Então tem até nuances. Tem a interpretação. Depende do satélite, depende de quem interpretou, né? É igual a nossa Constituição, Depende cada um de quem vai vai publicar também. Exato. Depende de quem vai publicar, qual emissora vai publicar. Outro dia eu estava vendo o pessoal falando que a inteligência artificial agora consegue interpretar raio-x, né? Ressonância magnética melhor do que o homem. Então você vê que até aí tem diferença de interpretação, na imagem do satélite também. Um fala que diminuiu, outro fala que não. O que eu acho interessante nessa questão da preservação da Amazônia é a questão, obviamente, do aquecimento global, né? Que se transformou no novo bicho-papão do mundo, né? Sempre tem que ter um bicho-papão. Me lembro do 1984, né? Do George Orwell, que vai falar do conflito eterno, né? Tem que ter uma guerra eterna para estar todo mundo sempre com medo de alguma coisa. E se antigamente o problema do mundo era a falta de comida, hoje é o aquecimento global. E para resolver o aquecimento global tem que diminuir a produção de comida, né? Porque o grande vilão é o boi que emite gases, né? Poluentes. Exatamente. Ele arrota muito. Exatamente. Mas esqueceram de falar que... Solta gases quando dorme. É brincadeira. Não, e tem uma alga que já foi descoberta há um tempo que se colocar ali na alimentação do boi, ele reduz em 80% a emissão de gases poluentes e até o Bill Gates está investindo numa empresa dessa. Ninguém fala isso, né? Eles falam que tem que diminuir o número de cabeça de gado. Mas aí surge o outro problema. Se vai produzir menos comida, vai aumentar a fome. Mas aí não tem problema não que eles mandam comer inseto, né? Angelina Jolie, Nicole Kidman tá fazendo campanha para todo mundo comer inseto agora. Então acho que o sonho deles é ter muita árvore na Amazônia e muita falta de comida ou inseto para todo mundo comer. Algumas marcas estão fazendo uma comida tão ruim que eu não duvido nada, a gente já tá comendo e nem sabe. Negão, eu falei aqui, exatamente, eu falei que você vê que... As marcas que... Se você conversa com as pessoas que estudam, principalmente o Daniel aqui, que é um cara, estuda muito a geopolítica, né? Como o brasileiro é visto lá fora, como a política é vista lá fora. Não só a política lá de fora vista por um olhar clínico de um cientista político, mas como o Brasil é visto lá fora. Olha só as barbaridades que os cientistas, ou esses cientistas que adoram lacrar, gostam de falar sobre o Brasil. E, Negão, eu já falei aqui em outras ocasiões e vou repetir. A Amazônia parece aquela mãe velha que tem 5, 10 filhos e que nenhum quer cuidar. Mas tem sempre um que fala, não, deixa que eu cuido da mamãe. Vocês mandam dinheiro pra mim e eu cuido da mamãe. Exato. Pensando já na morte da mamãe pra saber quem é que vai lucrar com o ouro, com o rubi que tá ali na caixinha dela, que é a terra da Amazônia, que é rica nesse tipo de joia mineral, que é um mineral, né? É um mineral. Com certeza. É um mineral, pra não falar errado aqui. Se não faz sentido pra você, todo mundo quer defender a Amazônia, mas ninguém quer vir aqui pegar a Amazônia no colo e falar qual que é o real problema da Amazônia. Na verdade, o que eles querem é vir aqui e ficar de olho na riqueza, não só do ouro, porque o ouro é só uma parte da riqueza da Amazônia. Se você encontrar ali uma plantinha que não precisa nem curar, que ela trate alguma doença, já vai valer mais do que você encontrar um rio de ouro ou qualquer outra pedra preciosa na Amazônia. A gente tem que ficar de olho no Lula, porque o Lula, ele é fruto da propaganda que foi feita em cima dele. Então, o Lula aí no show do Coldplay, que já veio aqui no Brasil, que já se encontrou com ele, que já se encontrou com a Janja, entendeu? E ele falar para uma plateia e essa plateia aplaudir ele,
Eu, sinceramente, não me espanto com isso, porque a propaganda feita em cima do Lula, ela é tão forte quanto a propaganda feita em cima do Biden, que a gente sabe que, ele tá no bico do corvo, entendeu? E ainda assim, a propaganda é muito forte em cima dele. Da mesma forma que é forte em cima do Lula. E o Lula sabe como usar essa propaganda. Ele sabe como chegar e falar para cada público, entendeu? Então ele chega lá e ele fala o quê? Ele fala o que todo mundo quer ouvir. O que todo mundo quer ouvir lá? Que a Amazônia é de todo mundo, que a Amazônia é nossa, que os países ricos têm uma dívida histórica com a humanidade, e tem mesmo, entendeu? Então ele junta, ele faz um sanduíche de fantasias com verdades e um pouquinho de vozes da minha cabeça, entendeu? E dá pro povo e o povo come. Porque aquele povo que estava ali naquele show do Coldplay, que já veio pra cá, que já falou bem do Brasil, que falou, olha aqui, estamos trazendo o cara que agora vai cuidar da Amazônia, porque o último que estava lá era um monstro, entendeu? Aí quando você vai ver os números, porque isso é o que importa, né? A gente vê que os números de desmatamento estão aumentando. No governo Lula, tanto que no começo a ministra até falou que era uma espécie de vingança, né? Por causa da mudança de... Lógico, a culpa tinha que ser do Bolsonaro. Tentaram colocar a culpa do submarino no Bolsonaro, você imagina, na Amazônia. Entendeu? Eu fico imaginando a cena no Coldplay, lá em... Foi em Paris, o show? Foi lá em Paris. Aí o Coldplay chama o Lula não entende nada, porque o Lula não fala inglês. O Martin lá, o Chris Martin, chama o Lula no palco. O Lula sem entender nada, mais perdido que isso aqui em tiroteio. Mas ele tem a Janja ali pra dizer, sua hora. Então, chega. Vamos lá. Toma uma. Aí tá lá. Aí o Lula pega o microfone, nosso excelentíssimo presidente da República pega o microfone e fala em português pra um bando de francês. Que tá lá querendo assistir o show. E a galera, assim como tem um monte de brasileiro que vai... Assim como tem um monte de brasileiro, negão, assim como tem um monte de brasileiro que vai no show do Coldplay e não fala uma palavra em inglês, mas tá no entusiasmo, tá lá, Coldplay, The Books on the Table. Também tem um monte de gente que aplaudiu o Lula sem saber o que ele falou. Gente, mas ele disse, Carol, disse a palavra mágica. Por favor, Carol, por favor, a Amazônia é a palavra-chave de tudo. A palavra mágica. Então, vamos lá. Sem elogiar ele neste momento? Vamos lá. Você vai defender? Não, eu não tô atacando pra ser defendido aqui, eu não tô atacando, eu tô imaginando a cena. Eu sempre busco, gente, eu sou uma constante pesquisadora de coisas boas que a gente pode tirar do assunto, afinal de contas, todos queremos o melhor pro Brasil, né? Claro. Mas primeiro eu queria agradecer ao Daniel que falou aí da pecuária, a gente não tem como, ele falou aí, eu tenho que dizer... Eu tenho um vídeo muito legal lá nas minhas redes sociais, procurem lá Carol Corimbaba, falando justamente a produção de carne bovina como uma grande transformadora e protetora do meio ambiente e principalmente aqui no Brasil, porque a gente faz a produção em pasto. Mas enfim, aí vocês deem uma olhadinha lá, porque realmente é outra lógica. Quando a gente coloca a tecnologia no mundo, a lógica inverte completamente. Mas vamos lá. O que foi essa visita e qual que foi todo o discurso de Lula, que tiveram muitos pontos negativos e muitos pontos positivos, pessoal, não estou com febre, mas realmente eu consegui achar algumas coisas que dá para espremer ali e fazer uma limonada. Estamos aqui para aprender com você nesse momento, o Brasil parou agora para estar prestando atenção em você, inclusive nós, vamos lá. Por favor. Começa pelo ruim ou pelo bom? Vamos começar pelo ruim, que é pelo ruim. Para vir aqui. O discurso todo de Lula foi programado para ele bater na questão do Mercosul. Então, que é o grande assunto do momento, é como que a gente vai se relacionar comercialmente com os países da Europa, né? E Brasil principalmente. Os pontos positivos que eu tiraria daí, ele foi bem duro, mas de uma forma cordial, mas ele foi bem duro e incisivo e mostrar que o Brasil não está disposto a aceitar as regras absurdas, que principalmente os produtores agropecuários ali da França, ele estava na França, focou mais nisso, estão exigindo umas coisas absurdas, inclusive dando sanções para quem não cumprir, é um acordo absurdo, assim. Então foi muito interessante ele colocar o Brasil como também um líder das suas próprias decisões. Foi bom ele ter falado que a nossa matriz energética ela é limpa, 87% da nossa matriz energética é sim limpa, diferente dos outros países, até anotei aqui, 27% é a média do mundo. Então ele exaltou pontos bons, né? Agora, quando ele fala justamente desse ponto que o Rodolfo ressaltou aqui, que os ricos devem pagar a conta. A gente lembra que é um discurso até parecido com o Bolsonaro. Ele também falava, vocês querem que a gente proteja, então paguem a gente, né? Só que quando o Bolsonaro fala, é o horroroso, que está querendo destruir o meio ambiente. Fascista. É o fascista. Quando o Lula fala, não, tá certo, tá protegendo. Paz e amor.
Mas eu não gosto desse tipo de discurso na boca de ninguém, tá? Porque eu não acho que é por aí que vai e nem acho que é a industrialização ou que são os países ricos que devem, porque, pessoal, quando houve a primeira grande revolução agrária que permitiu a revolução industrial, veio primeiro a revolução agrária que o povo pôde sair do campo e ir para cidades e fazer a revolução industrial. Quando houve isso, foi quando a gente evoluiu na ciência, quando a gente tirou o povo da miséria, da fome. Então, na verdade, nós temos todos dívida com os grandes avanços da tecnologia que os países fizeram. É claro que eles desmataram tudo, eles tiraram tudo que é floresta e agora eles querem que a gente preserve e deixe intocável a nossa Amazônia, que é tão rica. E outro ponto, ninguém falou aí o que o povo da Amazônia quer. O povo da Amazônia quer que não tenha nenhuma produção ali, é o que falta, Rodrigo. Mas olha só o que você acabou de falar aqui, seria o óbvio de um presidente ressaltar a nossa matriz energética, porque realmente ela é limpa. Eu ficaria assustado se ele não falasse. Ele não falou nada que me assustasse. Parabéns pra ele, que foi sensato, não acusou o Bolsonaro de nada dessa vez e falou o básico. Foi mesmo. Falou o básico. Ele não falou o básico? Ele falou que acusado porque ele parafraseou o Bolsonaro. Ele falou exatamente. Quando o Bolsonaro fala, ele é fascista, né? Ele é o grosseirão. A única coisa que eu acho que ficou pendente aqui era perguntar para ele se dentro do grupo dos países ricos ele está incluindo a China e a Rússia. Então, eu acho aí que não, né? Aí é que Só tá. o Ocidente, né? Exatamente. Eu ia citar a Rússia na pauta anterior, quando você falou do satélite e que cada hora mapeia uma coisa. E para quem não sabe, a gente usa o satélite russo. Sim. A gente usa o satélite russo. Você pode falar com mais propriedade do que eu, porque eu estudei pouco sobre isso. Mas, de fato, ele usa o satélite russo. É óbvio que vai ter uma leitura diferente. Com quem ele quer formar a aliança? Essa é a grande questão. E sobre esse discurso, Carol, parabéns pro presidente, que ressaltou que nós temos de melhor de verdade. Pelo menos ele foi sensato. Talvez pela primeira vez no ano ele fez um discurso. Foi o melhor discurso. Foi um discurso sensato. Aqui eu brinquei aqui com as do Coldplay porque estava na matéria. Mas vamos ao que interessa, foi o discurso dele. Palumbo. Ele tem que governar e esquecer um pouco o Foi um Bolsonaro. discurso exato. Isso. Exatamente. Ele falou a verdade. É só que, como a Carol falou, né? Quando é o Bolsonaro que fala, é o fascista, é o grosseirão, toda a imprensa se voltava contra o Bolsonaro. E é claro que ele vai ser... propaganda, né? Exatamente. E quem vende essa propaganda, é claro que ele vai ser aplaudido. Ele é chamado pelo vocalista, está em outro país. As pessoas estão lá interessadas em ver o show. Ele vai ser aplaudido mesmo. Agora, será que alguém entendeu alguma coisa que ele estava falando? Eu duvido muito. Eles queriam mais é que ele rapasse fora lá do palco e continuasse o show. Não, é verdade. Não é? Você acha que alguém quer ver o Luiz Inácio? Manda ele fazer um discurso aqui no Brasil, o Coldplay. Vai tomar uma vaia. Vai tomar uma vaia. Exatamente. Pode falar a mesma coisa. Teve aqui outro dia, hein? Coldplay teve aqui outro dia. Recebeu ele, tirou foto com ele. Mas a Janja queria fazer o tour dela, né? Você que anda visitando a página turística dela, você sabe o que ela quer. É uma excelente página de viagens. Olha só. Entendeu? Eu sempre indico. O discurso foi bom, você vê que o Liberação, o jornal, já criticou ele, né? Ele falou que ele é um falso inimigo do Ocidente, porque eles perceberam... É uma estratégia que já está passada. Já é um outro tipo de linguagem. Mas, Rodolfo, você sabe que... Aí vou voltar para os pontos negativos, que eu também não me aguento. Ele falou também mal do agro ali, só que de uma forma delicada. Ele ataca tanto o agro? De novo. De uma forma sutil. Ele ataca tanto o agro? Foi sutil, mas o que ele falou nas minhas dores. A hora que ele falou assim, nós não precisamos... E que tem um fundamento certo, eu já explico qual. Nós não precisamos desmatar a Amazônia para essas pessoas ficarem plantando soja, botar gado. A forma que ele fala é agressiva. Mas por que ele disse... É ofensivo. Depois, na reunião... Isso ele falou no show. Na reunião, ele explicou melhor, tá? E é verdade. Nós temos só de área degradada no nosso país. Se a gente começar a produzir ali, a gente tem que reformular o solo daquela região, mas que a gente consegue com tecnologia, a gente duplica a nossa produção de grãos. E é isso que ele quis dizer. A gente não precisa desmatar a floresta para conseguir aumentar a nossa produtividade. Só que a forma que ele fala é tão agressiva para conseguir vaias que só prejudica. No bolo. Exatamente. Nunca esteve também no planejamento de ninguém desmatar para plantar mais. Nunca esteve. Não foi plano de governo de nenhum, pelo menos nenhum presidente que eu estudei. A Embrapa, ela resolveu esse problema. Exatamente. Aumentar a produtividade se aumentar a área utilizável. Exatamente. Olha, nós citamos aqui o ex-presidente, né? Pois é, caso Bolsonaro se torne inelegível, há quem diga que Tarcísio de Freitas poderá ser seu principal herdeiro. Mesmo sendo o favorito, o governador de São Paulo tem um longo caminho pela frente. Além das propostas de privatização, como a da Sabesp, por exemplo, e o do aumento de salário concedido aos policiais militares, promessa feita ao segmento bolsonarista. Tarcísio segue em busca de uma marca
que daqui a 3 anos possa lhe levar ao cargo de presidente. Eu vou começar com você essa pauta, Palumbo, porque teve um aumento significativo para os policiais militares. Esse mesmo aumento não foi tão significativo para os policiais da polícia, para o pessoal da Polícia Civil, e houve ali um embate. E eu gostaria de saber de você, que ficou 20 anos como delegado da Polícia Civil, como é que você vê primeiro esse aumento e como é que você vê o nome do Tarcísio sendo um dos principais caso o Bolsonaro fique inelegível? Eu acredito que o Tarcísio é um grande nome para o futuro para disputar as eleições presidencial. Mas o aumento salarial, embora tenha sido alto, bom, como nunca tivemos com o PSDB, houve um erro. Não foi o erro do Tarcísio, não. Foi erro do secretário de Segurança Pública. Isso eu falo aonde tiver que falar. Exatamente. Ele errou. Ele errou porque ele aumentou mais o salário da Polícia Militar e deixou a Polícia Civil com menor índice salarial. E isso é um erro, porque a Polícia Civil e a Militar, elas têm uma rixa. Vocês podem colocar aqui o comandante-geral da Polícia Militar, o delegado-geral, que eles vão falar que não, as polícias estão unidas, as polícias estão juntas. Mas nos bastidores, lá no chão de fábrica, lá na rua, tem sim essa rixa. Lamentavelmente, tem sim essa rixa, sim. E isso acabou aumentando esse problema. E ocorre que ele se esqueceu também da nossa Polícia Penal, que embora seja parte da Secretaria de Administração Penitenciária, não tenha nada a ver com o Departamento DERIT, que é a Secretaria de Segurança Pública, deu míseros 6% de aumento. E isso foi um erro. Aí agora eles querem sanar e já vão sanar através de um subsídio. Só que o subsídio, eu acho que não vai atingir os aposentados, não é um aumento real de salário. Ou seja, você pegou dois filhos e deu um presente bom para um e para outro você deu um razoável. E para o terceiro filho lá, que o Tarcísio é o pai de todos, ele deu o pior de todos, que é a Polícia Penal. O que eu recebo de reclamação, e não é só da Polícia Penal, não, é da PM também. A grande pedra no sapato do governador Tarcísio é a segurança pública. É a segurança pública. Não é a saúde? A segurança pública e a saúde. Olha como é que está o centro de São Paulo. Se você andar aqui na Paulista, quem é que se sente seguro para fazer uma selfie? É que se a gente colocar, talvez a pessoa que está nos assistindo em casa, Palumbo, não entenda muito o que você está falando, porque a gente tem aqui o problema na educação, nós temos aqui o problema na segurança pública, nós temos o problema aqui de saúde. Eu acho que são 3 grandes pilares aqui que o Tarcísio precisa prestar bem atenção, né? As pessoas, elas pegam por não saber pedir. Por exemplo, toda a live do Lula, as enfermeiras vão lá e falam do piso das enfermeiras, os vigilantes vão lá e falam do piso dos vigilantes. Cara, tem que cobrar seus governadores. Uma coisa e de cada vez. Você não acha que são 3 pilares fundamentais? Perfeito. Eu estou falando da minha área, que é a segurança pública. O erro não foi do governador. O governador pegou e falou assim, olha, presenteia lá as polícias, presenteia. E aí ele pegou e não sei por quê que ele fez isso. Houve uma falha também dos policiais civis que estão na cúpula, que não bateram de frente. Tem hora que a gente tem que esquecer um pouquinho a cadeira e pensar mais na instituição, que não fez um embate ali. Não, você está errado, você errou. Nesse caso, quem cobra é o delegado-geral da Polícia Civil? É o delegado-geral, os assistentes. O delegado-geral geralmente não tem muito tempo para ficar vendo essas pautas, mas ele tem um assistente. Tem o doutor Nico lá na Secretaria de Segurança Pública. Tem uma hora que a gente tem que bater de frente. E não adianta, olha, eu sou um político independente. Eu, graças a Deus, eu não me elegi nas costas de ninguém, nem de Tarcísio, nem de Bolsonaro. Votei no Tarcísio, votei no Bolsonaro, mas eu não usei a imagem dele. E eu tenho independência. E as pessoas falam, você está falando isso porque você quer ganhar a classe de policiais. Não é verdade isso, porque eu não fui numa delegacia pedir voto, eu não fui na PM pedir voto. Quem me conhece, quis votar em mim, votou. Quem não quis votar, tá tudo certo. A maioria dos meus votos vem de periferia. Vem da Brasilândia, Cidade Tiradentes, vem desses locais. Perfeito. Então eu posso falar com muita tranquilidade isso. Errou, deu um belo de um presente, mas prestigiou um filho e deixou o outro lá amigo. E agora quer corrigir isso com subsídio. E a Polícia Civil, os bastidores, os policiais, chão de fábrica, não estão gostando disso. Os policiais penal então, estão revoltadíssimos, porque 6% para quem está lá no fundão
combatendo também o crime. Porque não é fácil ficar em cadeia, não, viu? Eu sei disso. Não é fácil você ficar em muralha de cadeia, você trabalhar com presos, você fica preso junto com eles ali. E ganhar 6%, tá sucateada, tá falida, tá mal paga. E a saúde também tá deixando muito a desejar, lamentavelmente. É pouco tempo de governo, mas precisa melhorar muito. Mesmo assim, eu acredito que o Tarcísio será um nome fortíssimo para as próximas eleições. Ufa! Desabafou, foi um desabafo. Eu não preciso mais falar no programa, eu vou levantar e vou embora. Fica tranquilo. Negão, é um bom nome para ocupar o lugar do Bolsonaro, na sua opinião? É um bom nome, mas na minha opinião não é o ideal. Para mim, o ideal seria Romeu Zema. O Tarcísio acabou de chegar, o Tarcísio, não, ele tinha um cargo só de ministro, agora é a hora dele mostrar como ele é como administrador. Para mim, ele está fazendo 6 meses excelentes. Provavelmente vai continuar fazendo o ano, porque ele tem uma particularidade que é de colocar o pessoal de esquerda em xeque, entendeu? Porque certas coisas que ele quer fazer não tem como o pessoal votar contra, então eles acabam votando contra de birra, ou votando a favor de birra, do tipo assim, eu vou votar, mas podia ser esse aqui. Esse número seu podia ser esse aqui. Quando você compara e fala, mas o do Lula ali, no mesmo esquema, foi menor. Fala, não, mas ele é diferente e tal. Então, eu acho que o nome do Romeu Zema será o nome para as próximas eleições. Eu não acredito que o Bolsonaro tente a reeleição. Eu também não acredito que ele fique inelegível. Eu sempre bato nessa tecla. Para mim, ele só vão ficar sempre empurrando esse julgamento dele para frente. Um vai pedir vista num dia. Porque são muitos processos também. Você tem até a próxima eleição para ficar empurrando o Bolsonaro em processo. Eu acho que ele só vai ser inelegível no dia em que ele disser assim, eu sou candidato a tal cargo. Seja senador, que muita gente defende essa tese de que ele talvez venha para senador, seja para presidente, eu duvido muito. Então eu acho que é muito mais fácil ele vir para senador. Eu acho que nesse momento alguém puxa ali um processo da gaveta e fala, não, senador não, tá inelegível. Mas eu acho muito mais fácil o nome do Zema, que já vai sair, né? Já foi governador 2 vezes, e o Tarcísio tentar a reeleição. É ainda, né? É ainda. Isso, Minas é um grande nome de Minas. Eu acho mais fácil o Zema. Você vê dessa forma também, né? Porque agora o Negão colocou aqui pra vocês discutirem, Carol, o nome do Zema, tá? O Zema é um grande empresário, um empresário de sucesso. Não só ele, como toda a família dele, né? Faz um excelente trabalho em Minas Gerais ali. Teve um dos maiores índices de aceitação de um político já visto na história. Você acha ainda que o Zema pode ser um forte nome? Eu ainda acho que falta alguma coisa pro Zema. Talvez um corpo, talvez uma musculação, um whey protein. Falta alguma coisa pro Zema. Falta sair do novo. Uma bomba, você quer dizer. Falta sair do novo. Falta uma Black School pra ele. Alô, Marcelo Bella. Então, se a gente for olhar ali o tema, né, Tarcísio pode herdar o eleitorado de Bolsonaro. Depende do que significa esse eleitorado de Bolsonaro, porque as pesquisas mostram que Bolsonaro tem, das pessoas que votaram nele, tem 30% que não querem mais ninguém, são só ele. Só votariam num outro... Vamos lá, vou desenhar. 30% não votariam no Bolsonaro, é isso? Não. 30% dos que votaram no Bolsonaro só quer saber de Bolsonaro. Ok, 30% quer saber de mais ninguém. voto. Não muda. Transfere, é isso? Nesse caso, o voto é migratório. Nesse caso aqui, não, ele não migra, esse é o núcleo mas duro se o Bolsonaro não tiver... então, essa que é a Então, ideia. bolsonaristas que gostam do Bolsonaro só votaria nele. Vamos lá. Mas eu creio que, obviamente, tanto Tarcísio quanto o Zema, eles têm um enorme potencial no caso do voto útil. No caso do voto útil, até esses 30% que são aqueles do núcleo inquestionável, eles vão fazer, né? Vamos no menos pior, né? Então, assim, Tarcísio pode herdar? Pode, o Zema também pode. No caso de um voto útil, assim, do Bolsonaro não estar presente. Com ele presente, esses 30 aí, você já pode dizer que o Tarcísio não vai herdar, não, se ele participar, né? Olha que interessante. Eu estava conversando, Carol, essa semana. Eu não lembro com quem nós estávamos falando sobre a Prefeitura de São Paulo. Não sei se você estava comigo nessa conversa. Nós estávamos falando sobre a Prefeitura de São Paulo. E aí era uma pessoa muito engajada na política. Falou assim, vamos lá. São Paulo, a cidade de São Paulo é de centro-esquerda. Ok? É isso mesmo. Você estava comigo na conversa? Não, mas é isso mesmo. Mas é isso. É de centro-esquerda. Ok? Nós estamos falando no caso do Nunes, do Ricardo Nunes, com o Boulos, no caso. Falou assim... Ricardo Nunes é centro-esquerda. Se o Tarcísio saísse para prefeito de São Paulo, ele perdia. Por quê? Porque o Estado é um Estado de direita. Então, Mas São ótimo Paulo, não. isso. Mas São Paulo, não. Não é.
Sim. O Zema, como é que você acha que o paulistano entende o Zema? Por exemplo, eu tenho uma visão sobre o Zema que ainda falta corpo para ele. Você, como cidadã que vota aqui, como é que você encara o Zema? Seria um forte candidato? Olha, eu conheço bem o Zema, eu fiz campanha para ele, minha família é parte ali de Poços de Caldas, Minas Gerais, então eu levei ele lá para Poços na campanha de 2018, tá? Temos aqui uma carga eleitoral? Temos aqui uma carga... Alô, Edu, meu diretor, ó, não é culpa minha, hein, brother? Não é culpa minha aqui, ó. Não, tô brincando, a gente tá brincando. Graças a Deus, o povo sabe que eu falo o que eu penso. Meu, tá bom. O cara, é como você falou, o cara é um Deixa eu mandar belo... uma mensagem pra Mel aqui. Manda, pode mandar. Essa daí não leva. Não, realmente ele é um baita do empresário. Eu fiz campanha antes dele ser eleito, né? Em 2018, foi na primeira eleição dele. Acompanhei a gestão dele e sinto que ele foi um bom governador, continua sendo um bom governador, mas ele precisa ser conhecido no restante do país e isso é um trabalho que eu sinto que ele agora, no momento, não está fazendo. O Negão colocou aqui o ponto dele estar ou não no Novo. Hoje o Novo é um partido que a gente chama de nanico, né? Tem muitos poucos representantes no Congresso. Então Falta ele sair do Novo, né? Ou então o Novo tomar corpo, que é o que eles estão contando nessas eleições municipais, né? Mas é um desafio grande. Então tá essa dúvida. Agora eu vou trazer fofocas da Rádio Peão. Que isso daí é o que... adoro uma fofoca. Vamos levantar a audiência, pessoal. Fofocaiada do governo do estado de São Paulo. O que acontece? Não é só o que a gente quer. Tem as brigas internas do partido ali. O que Tarcísio, que eu adoro o Tarcísio, assim, eu tô achando a gestão dele maravilhosa, um cara educado, fino. O Zema também vai nessa linha, mas acho que o Tarcísio é mais moderado que o Zema ainda. Tá acontecendo, tem 3 alas no governo do estado de São Paulo. Tem a ala caçabista, lembrando que o Kassab é um dos caras que é o cara que sempre ganha todas as eleições e ele colocou o vice-governador lá junto, o Felício Ramute, né? Então ele tem uma liderança importante ali no governo do estado de São Paulo. Tem a ala caçabista, a ala bolsonarista, e aí quando eu falo ala, são os ministérios, né? Secretarias do estado de São Paulo. E tem a ala brasiliense, que é a mais próxima do Tarcísio, que são pessoas lá de Brasília que ele trouxe. Mas tem uma brigaiada danada, principalmente da ala caçabista com a ala bolsonarista. E também o principal, que é o da Casa Civil, digamos, que chama Arthur Lima, o nome é parecido, Arthur Lima, que é o braço direito ali de Tarcísio. Então, Tarcísio primeiro tem que arrumar a casa, ele não é político, então ele está aprendendo a ser, para ver se essas brigas internas não vão lhe prejudicar. Concordo com o Daniel, acho que o ideal seria ele de novo para o governo do estado de São Paulo, mas tudo vai dizer que se a gente vai... dividida não prospera. Né? Exatamente. Se vai ter uma liderança na direita, né? O ponto é esse. Temos um líder na direita se realmente o Bolsonaro sair? E o PL, como é que fica se o Bolsonaro não for candidato? Ele vai se dissolver? Porque o PL existe por conta do Bolsonaro, Agora o PL também não querer lançar um candidato Paulo. próprio nas eleições municipais, um partido gigantesco como esse, a maior bancada de deputados, realmente fica complicado, né? Por que eles não querem lançar um candidato próprio? Por que se aliaram tanto a Ricardo Nunes? Quer dizer, a gente até já sabe o porquê, né? Porque a cidade de São Paulo é dividida em mais de 30 subprefeituras, são comandadas por vereadores, verdadeiros feudos de vereadores. Nossa, que bom que você está falando isso. Quantas vezes eu já não falei isso? Não, mas é a mais pura verdade, porque eu estive como vereador durante 2 anos e eu me sinto muito à vontade, né? Uma das qualidades de ser político independente é que você pode falar o que você pensa e a verdade sem ter medo de ter o fundido preso com alguém. Eu não tenho, realmente eu não tenho. Você sofre uma pressão danada. Talvez hoje eu seja o político mais odiado pelos próprios políticos. Eles não gostam muito de mim, né? Alguns partidos também me detestam. Tamanha as confusões que eu arrumo aí para defender a população. Mas eu não entendo como que um partido do tamanho do PL não lança um candidato próprio para disputar talvez a cidade mais importante do Brasil em matéria de prefeitura. Eu acho que existe um grande jogo de xadrez por trás da política que a gente aqui, como meros mortais, não consegue enxergar. Tudo é estratégico na política, tá? Eu ainda, sobre esse caso do Bolsonaro se tornar inelegível, eu acredito muito na defesa do Dr. Tarcísio Vieira. Eu assisti ontem a sustentação oral dele e, olha, vou te falar, é de tirar o chapéu. Que advogado incrível, que sustentação incrível. Só vai ser inelegível ali se de fato essa estratégia a qual estou me referindo aqui fizer sentido lá na frente. Lá na frente. E aí nós vamos ver de fato como é que vai ficar o Valdemar Costa Neto e o PL, que arrecadou muito dinheiro
com a vinda do Bolsonaro. Essa é a grande verdade. E o Negão, ele matou a charada, né? Qual? Talvez eles vão ficar temperando ali. Não, deixa ele, vai dando asa aí, vai dando asa. Eu vejo O julgamento... Você comenta política há quanto tempo já? há uns 4 anos. Já entendeu. Já fez a faculdade que precisava, já entendeu. Temperar essa Aliás, situação. de faculdade, né? Eu vejo essa movimentação do impeachment do Bolsonaro, do impeachment, não, desculpa, Opa. Ato falho. Você viajou 5 anos à Eu frente, vejo, calma. essa movimentação da condenação do Bolsonaro da mesma forma que eu via do impeachment na mão do Arthur Lira. Porque o Arthur Lira tinha diversos pedidos de impeachment do Bolsonaro. Toda hora o pessoal anti-horário estava colocando um pedido. Mas o Arthur Lira, na cabeça dele, de bom estrategista, porque senão ele não estaria lá onde ele está, com tantos votos que ele teve, a cabeça dele é a seguinte: beleza, tá aqui o impeachment do Bolsonaro. Eu coloco para jogo esse impeachment. E se ele não passa? Porque o homem ainda está com esse poder todo aí, com o povo do lado dele. E o caramba, se ele não passa, o homem cresce mais ainda. Só que no caso agora está ao contrário. Beleza, eu vou lá e torno o Bolsonaro inelegível agora. Querendo ou não, gente, o Bolsonaro caiu um pouco, não na internet nem tanto, mas na rua, o nome Bolsonaro já não é tão forte assim. Então, da mesma forma que um dia o nome do Lula também caiu e muito. O que fez o nome do Lula voltar ao cenário, voltar à boca do povo? Foi justamente a prisão dele. E aí ele ficou preso um bom tempo, o nome caiu de novo. O que fez o nome dele voltar? A soltura dele. Com o Bolsonaro, na minha opinião, aconteceria a mesma coisa. Então, essa queda, vamos dizer assim, que tá dando um pouco, você vai lá e deixa ele inelegível num processo onde o advogado faz uma sustentação tão bom, onde a gente tem aqui juristas aqui, como o Capês mesmo, que já falou, gente, isso daí não passa, como o próprio Pavinato. Isso levantaria o Bolsonaro a tal ponto de qualquer um que ele jogasse e falar, o nome agora é Palumbo. Vai ser agora o nome para a presidência vai ser Palumbo. Pronto. Você já assistiu Velozes e Furiosos Rio? Será que a esquerda quer isso? Você já assistiu Velozes e Furiosos Rio? Muito bom. Que o Vin Diesel vai lá com o The Rock lá, e o The Rock fala pra ele, você está preso. Eu falo aí ele fala assim, essa ele abre o braço e fala assim, aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Aqui é Brasil. Eu falo sempre essa Olha só. Os gringos já sabem, né? Exatamente. Olha só, o núcleo do governo Lula criou uma força-tarefa no Palácio do Planalto, chamada internamente de Operação Dedo Duro, montada para melhorar a articulação política do governo com o Congresso. A estratégia consiste em apontar a deputados e senadores os nomes dos ministros que vão viajar, os compromissos que eles terão nos estados e as datas de deslocamento. Olha só que interessante isso, hein? Olha só que interessante isso. Eu tenho um nome bom para esse gabinete. Gabinete do ódio, né? Continua. Porque você pegar uma galera e começar a investigar o outro... É o que o Lula falou, acho que na campanha. Ele falou alguma coisa assim, que as pessoas tinham que ir na casa dos deputados. Lembra? Ele falou mesmo? Ele falou, é mais ou menos isso que ele está querendo agora. Só que de um jeito mais cordial, vamos dizer assim, né? De qualquer forma... Tá errado. Você querer saber como o outro vai pensar, como tudo isso. Mas do jeito que tá passando aqui, Operação Dedo Duro é quase como, sei lá, como. Não digo uma chantagem, mas uma. Você querer deixar. Eu esqueci a palavra. É chantagem, cara. Chantagem não, se encaixa melhor do que você tá fazendo. Forte, mano. Chantagem é o que tá se encaixando melhor mesmo, você entendeu? Mas, Daniel, lembrando que o exemplo parte de cima, o Lula foi pra China e levou 90 pessoas. Até o Stedley estava junto. Galera, como é que ele monta uma operação Dedo Duro para não fazer o que ele faz? É complicado, né? Mas assim também, hoje você não precisa de montar uma equipe para ficar olhando tudo, né? A gente já é monitorado pelo smartphone, né? Então você sabe onde todo mundo está a qualquer momento. Inclusive hoje a gente sabe que o aparelho ele escuta, filma, ele sabe tudo que você faz, né? Até a câmera frontal todo mundo acha que é para tirar selfie, mas ela fica analisando sua expressão facial muitas vezes enquanto você está olhando uma determinada página para saber se você está gostando ou não. A gente teve até aqui em São Paulo no metrô, tinha um totem de propaganda uns anos atrás que ele tinha uma câmera com reconhecimento facial que ficava monitorando se a pessoa gostou ou não daquele anúncio, né? Mais ou menos o que o óculos de realidade virtual faz hoje também. Então, isso aqui, assim, hoje é meio desnecessário, inclusive porque as redes sociais também todo mundo tira foto do que tudo que está fazendo. Então, acho que é perda de tempo ter que montar uma equipe, porque hoje até saiu uma notícia mostrando que a inteligência artificial consegue identificar o espectro ideológico da pessoa só monitorando o rosto dela.
Foi lá na Noruega. Ô, Daniel, mas e se for para colocar... Os políticos têm que tomar cuidado, hein? E se for para empregar os parças? Aí vale muito, né? Se for Aí, pra se for emprego. um cabide de emprego, Quantos vale dedo muito. duro os tênis? Aí Sabe vale. carteira assinada? Aí vale. Carteira assinada, a profissão, Com dedo certeza. duro. É a mesma isso aí ou não? Aí Tá. vale. Só pra Operação entregar. X9. Carol, em cima do que o Leonardo tá falando, o Marco Duval se deu mal, porque era só pegar o celular, né, cara? Não tinha nada daquilo. Queria espionar o ministro do STF, Marco Duval. Nossa, Você mas- só Ô, faz... Marcos Duval. Você acha que precisava da operação dedo duro? Ela já existe, né? Assim, aqui não tinha nome, né? Ah, nomearam agora. Nomearam. A questão é o seguinte, a articulação do governo anda de mal a pior. Lula já levou bronca até do Arthur Lira, né? Recentemente, acho que há 2 semanas atrás, porque falou, ó, Lula, você tem que liberar cargo rápido, liberar emendas logo e outra, você tem que colocar, você tem que receber os nossos parlamentares, né? E aí agora tem isso, a obrigação do parlamentar, tem que levar o ministro. Isso não é articulação, a gente ficar com essa moeda de troca, dar cargo, isso não é a forma de governar, é você sentar com a turma, sentar com as bancadas. Os ministros de Lula, porque Lula praticamente não está sentando com ninguém, estavam sentando só com um líder partidário ou outro. Mas, na verdade, hoje em dia, com quem eles têm que sentar, não precisa de tudo isso. Senta com o Lira. Hoje em dia, o Lira é o grande rei do Brasil, pessoal. Se o Lula sentar com o Lira e eles só dizem, ó, o que vai ser a agenda do mês, eles resolvem tudo, porque Lira é o super poderoso, ele tá tendo umas alucinações aí de superpoderes, mas é o cara que está dominando o Brasil hoje, não é Lula. Olha, nós temos um comentarista político aqui, que inclusive é muito meu amigo, chamado Ricardo Rous. E todas as vezes que fala do Lira, eu lembro dele falando uma coisa lá no podcast Sem Filtro, no meu podcast, ele falou, Rodolfo, quem manda no país, quem manda na política é o parlamento. É lá, na Câmara dos Deputados, que o bicho pega de verdade. Se o brasileiro não tiver a consciência do voto, o voto consciente ali nos seus deputados, o Brasil está ferrado. O brasileiro vai entrar pelo cano, porque numa articulação política, e aquela Câmara dos Deputados é tida como uma grande mesa de negociação, a negociata é ali. Você tem pra falar sobre isso, meu amigo deputado Palumbo? Eu tô concordando com tudo que vocês falam. Ah, aqui. obrigado. Vamos lá. Então o Ricardo Rous tem razão. Tem quando razão, fala ele que só. quem muda- Não sei se ele falou isso, não. Mas depende da Não, força ele do falou. presidente Eu tô também, falando né? que ele falou. Não sei se ele falou, você esqueceu de falar que quem manda no país é o Centrão, né? Como a gente sempre fala sim. aqui, e o Lira domina o Centrão. Mas, voltando à parte dos aviões aqui, de viagem, tem deputado que adora ficar de papagaio de pirata. Não é só deputado, não. É vereador. Então vai ter uma inauguração, ele fica ali atrás do chefe do executivo como um papagaio de pirata. Igual aquele animalzinho. Dá muita vergonha, não dá? Vergonha Eu não vou em alheia, nada total. disso. Eu não vou, não gosto. Deputado, né? Porque se a gente tá na rua fazendo uma matéria, por exemplo, a gente faz as externas, né? A gente tá lá com o microfone, nós vamos entrar, aí passa o pessoal atrás e fica. Aí o pessoal que escuta e fala, ó, o pobre, ó. Ó o pobre fazendo. O pobre é uma desgraça. Olha o que o pobre fica fazendo lá. Não é só o pobre, Mas né, eu não velho? fiz isso. Ah, delegado, por favor. Adolescente, né, moleque? Mas tem deputado, tem vereador que adora. Eu falo, isso parece papagaio de pirata. É muito O prefeito vergonhoso. vai inaugurar uma coisa, fica aquele bando lá assim atrás, esticando pessoas no máximo, querendo colar aqui. Meu, é ridículo. Ridículo. Vá trabalhar. Eu não gosto desse tipo de política, eu não vou em nada. Fui uma vez ou outra aqui na GCM, porque foi uma emenda nossa e para prestigiar a GCM. E numa outra que eu fui também foi no Santa Marcelina, que faz um trabalho muito sério para ajudar principalmente a população mais carente da periferia da Zona Leste de São Na Paulo. passada nós somos da ONG. É verdade, hein? Qual que é o nome da ONG? Liga da Justiça Animal. Nós somos a Liga da Justiça Animal, fomos juntos lá. E eu fiquei lá assim, ó. Falando da sua. É verdade, mas também tem o fato de eles oferecerem, olha, quando eu cheguei em Brasília, eu falei assim, ó, se você quiser voltar para São Paulo com um avião da FAB, pode voltar. Eu falei, como assim voltar com o avião da FAB? Não, porque tem assim, que eles vão para lá, você pega uma carona. Eu falei, não, quero nada disso aí não, eu vou voltar com o avião normal mesmo, eu não tenho problema nenhum de andar no aeroporto sozinho, as pessoas podem me questionar, eu não quero avião de FAB, nada não, eu vou do jeito que eu vou mesmo. Mas tem isso, e tem deputado que adora isso, tem parlamentar que adora. Nossa, eu vou na inauguração lá, eu vou aparecer do lado do presidente, do governador, eu já não gosto disso. Eu prefiro ficar, não é hipocrisia minha não, eu pego Mas, a minha... Palumbo, você pega o avião ainda para inauguração, eu acho errado, tudo não tem que pegar. Mas e agora eles viram que os ministros do governo Lula estão usando até o Haddad. Muito mais do que na época do Bolsonaro. Não, exatamente. E na verdade... Muito mais, não foi feito para isso o avião da Eles FAB. perceberam que é de Brasília para São Paulo, por exemplo, o Haddad. Eu não quero falar muito mal dele, porque ele ainda é o mediador ali, mas
ele pega o avião de Brasília para São Paulo na sexta, São Paulo para Brasília na segunda. Ou seja, está indo para casa para descansar, o que não é permitido por lei. Então Mas também será que tem a lei seria o disso. medo também do clamor público, de andar nos aeroportos, de passar ali, duas coisas. ficar lá na frente e tomar uma vai? Por isso que Carol eles levantou uma bola, você levantou outra. Sabe por quê? Porque no Brasil, cara, nós somos aqui carentes de empresas que fazem auditoria. A gente não tem o hábito de auditar alguém. Mas cabe ao Tem. deputado também fazer pedidos de informações que muitas vezes Mas demoram não pra vai caramba. saber. Olha o que a Carol falou, olha o que a Carol Aí não vai virar mas em isso nada. acontece, Palumbo, desde que o mundo é mundo. Quantas vezes nós não vimos na televisão ou esses escândalos do cara falar que tá trabalhando e não tá trabalhando? Você tá entendendo? É sempre assim, o cara pega o avião aqui pra fazer não sei o que, pra viajar, pra passear e não sei o quê, quando na verdade esse dinheiro tem que ser gasto pra ele trabalhar, meu amigo. Só que não tem auditoria, não tem quem chega lá e fiscaliza isso. Então o cara vai lá e faz. O diesel tá barato aí. Exatamente. Se você quisesse pegar o avião da FAB, era ilegal? Não era, mas talvez fosse imoral. Você entendeu? Como é que o seu público veria isso? Como é que o seu eleitor veria isso? Você entende que é uma coisa que é imoral? Eles Tem que tomar cuidado com o assessor, que às vezes o assessor quer aparecer mais do que o parlamentar. Então eu já dei um break. Não é pra vocês ficar fazendo isso aí. Pronto, acabou. Olha aqui pra mim, E Carol. às vezes o avião tá vindo aqui também pra... Ô, Edu, corta pra mim e pra Carol aqui, por favor, em cima do que o Palumbo falou. Eu quero que você repita isso. O Edu vai cortar aqui pra mim, por gentileza. Não sei quem tá lá, deve ser o Eu já falei tanto que eu... Não, nós vamos falar do assessor agora, porque o assunto que eu tava tendo em off com a Carol... Não, tem assessor era que justamente quer... sobre isso. Por favor, Tem assessor- ele quer o quê? Tem assessor que acaba ferrando o parlamentar, quer aparecer mais do que o parlamentar, quer mandar mais do que o parlamentar, brinda o parlamentar. E quando tem não isso, conseguiu olha, cortar lá, mas você vai viajar com o avião da FAB. Eu vou, é uma experiência eu vou tirar foto, selfie. Eu falei isso pra Carol, complicado, trazendo né? pra uma outra realidade, que tem assessor, cara, que enche o saco. Tem assessor que enche o saco. Você tá lá com o seu assessor, o deputado pode isso. Todo dia ele liga querendo que o deputado vá em algum lugar. Assessor, eu vou falar uma coisa pra você, assessor de deputado, de celebridades, de político, qualquer coisa. Vou mandar um recado pra você aqui. Se o seu cliente já tem aqui uma certa relevância na empresa, se o seu assessor, se o seu cliente já é bem visto na empresa, não precisa ficar ligando toda hora. Não precisa ficar ligando toda hora. A pessoa já é querida. Se você ficar ligando toda hora, ela vai ser esquecida. Porque tem 200 pessoas para chamar também. Tem 200 pessoas para participar de todas as coisas. Tem 200 deputados para participar de todas as coisas. Você fica ligando, você acaba queimando sua cliente. Recado dado. Não, e vou te Desabafo, hein? contar. Desabafou também. Pô, você tem seu assessor lá, você entendeu? Eu vi lá, 8 mil mensagens Queima o filme, o assessor tem para responder. Aborrece. Se uma pessoa fica toda hora assim, ó, a cada 5 segundos, pô, cara, peraí. Chato pra mas, caramba. de novo, esses Aí você bloqueia. assessores de político ainda passam a perna no seu assessorado, geralmente, porque eles querem se candidatar na eleição seguinte. Então, eles acabam subindo em cima do seu assessorado. Muitas vezes isso é vendido. Você não está nem Exatamente. sabendo o que está acontecendo. Como eu já fui parado na rua, eu falei com o seu assessor, mas eu cobro na hora. Eu já desço a palumbada na hora. Eu não suporto ficar vendido, não suporto. Eu quero saber. Sim. Nós ganhamos a eleição junto, mas o mandato é meu. Eu quero saber o que está acontecendo. Lógico. Chega e-mail lá em Brasília, eu não sei o que está acontecendo. Tem que me avisar, ué. Tem que me avisar, ainda mais foda minhas Daqui a bandeiras. pouco você está sendo cobrado sem saber. Ei, Senão- já fui cobrado e não sabia de nada. Esqueci de avisar. Deixa esquecer de fazer o pagamento pelo governo federal, que você vai ver pela Câmara dos Sabe o que você Deputados, fala? você vai ver se não vai lá cobrar no outro dia. Fala pro seu assessor ir pro PSOL, porque lá tem um mandato coletivo que todo mundo manda, mas dá uma zona isso Não, daí, todo mundo meu manda, amigo. ninguém manda Vou te nada. E o que eu contar. via eles votando Dá uma aqui na briga. Câmara de Vereadores, depois viraram deputado lá, quando era com o prefeito aqui de São Paulo, era tudo contra. E agora que as mesmas pautas, guardadas as devidas proporções, é tudo a favor. Isso se chama-se isso. hipocrisia. Ó, assessor tem que ter bom senso, assessor tem que ter respeito, assessor tem que saber o time das coisas. Profissionalismo, né? Profissionalismo, tanto dos jogadores de futebol, das estrelas, dos cientistas políticos, dos deputados, do presidente da República. Todo mundo tem que ter um bom senso para saber lidar e saber que o seu cliente ele é importante, importantíssimo. Tem sempre um veículo de comunicação querendo falar com o seu assessor. Seja um podcast do Negão, seja um Sem Filtro, seja no seu canal no YouTube, seja aqui no Tá Na Roda, seja no Linha de Frente. Todas as pessoas são importantes e serão chamadas. Aquelas que falam groselha, não voltam. Você sabe disso.
Mas todas as pessoas que são bem aceitas aqui, que têm sensibilidade no raciocínio, principalmente naquilo que fala, elas acabam cativando as pessoas. Então não precisa do assessor ficar falando toda hora. Cara, isso enche. Isso acaba queimando o cliente, cara. Ó, o Palumbo falou que mesmo o assessor dele fechando qualquer coisa, ele quer saber do que se trata. Pelo amor de Deus. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E aí, Daniel, fala alguma coisa aí. Recado dado, hein? Recado Porra, dado. caramba. Deu um desabafado. Os assessores agora vão pensar 10 vezes ficar enchendo o saco. É isso, cara. Eu liguei pro Daniel, por exemplo. Pô, cara desse tamanho aqui também. Eu liguei pro Daniel, né? Você que tá no enchendo a podcast. caixa postal dele de mensagem, Porra, meu. WhatsApp, para que ele vai te É que bloquear. você tá vendo aí na televisão, você não viu ao vivo o tamanho do cara, meu irmão. Ó, eu acho que você em casa entendeu o desabafo, né? Esses caras que tomam conta da vida dos políticos aí tem que ter um pouco mais de bom senso, é isso sim. E parar de gastar nosso dinheiro. Falado isso, vamos ao que interessa. Juízes federais acionaram o Supremo Tribunal Federal contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que barrou o pagamento de quase 1 bilhão em penduricalhos aos magistrados. O pagamento retroativo do chamado adicional por tempo de serviço foi suspenso em abril deste ano por decisão do ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira. O penduricalho permitiria que magistrados que ingressaram na carreira na década de 90 reembolsassem quase 2 milhões de reais. Quase 2 milhões de reais. É sambar na cara do povo. Eu acho que doeu um pouquinho, Presta hein, Daniel? concurso e ganha no prêmio Não da doeu Mega um Sena. pouquinho nos magistrados agora? Será que esse dinheirinho dava pra comprar, dá pra fazer um churrasco, será? Eu acho que eles estão acompanhando aquele cara do IEF, que é o alemão Robin Brooks, que está falando que a gente vai viver uma nova prosperidade dos países emergentes, o Brasil vai virar a Suíça da América. Eu acho que é isso, né? O Brasil vai Ele virar já a Suíça. veio aqui? Cara, eu já escuto isso dele Eu acho há que eles muito tempo, estão pra falar a verdade. baseando nisso, né? A gente vai virar a Suíça, então tá válido, né? Tá válido. É brincadeira, 2 milhões tirados do bolso dos magistrados em penduricalhos, né? Pois é, né? Coitado deles assim. Eu fico triste por eles, porque é difícil viver nesse país. Se bem que eu acho que na Entendeu? Suíça não tem essa moral toda. Não, aqui, tem nada. Imagina Porque o você suíço vai reclamar aqui, não é assim não. Eu lembrei agora, acho que da desembargadora, promotora, não lembro agora, que ela falou que o salário dela era muito ruim, 35 mil reais. É? O que você podia fazer com 35 mil reais? Imagina você viver num país desse, onde você, só porque você foi contratado lá nos anos 90, agora você estava para receber quase 2 milhões e agora você não vai receber mais. Imagina só você ter que viver com 1.320 reais. Imagina só você ter que viver com 1.530, se eu não me engano, é o salário mínimo aqui de São Paulo, 1.530. Imagina você ter que viver num lugar onde uma feira custa 100 reais. Imagina você viver num lugar onde um aluguel de um quarto e cozinha, certo? Aqui no centro de São Paulo, custa 1.200 reais. Na periferia, sabe quanto custa? Custa 500 reais. Sabe quanto custa para você ir e voltar do seu trabalho o mês inteiro, se você pega ônibus e metrô? 455 reais. Imagina só ter que viver aí, imagina só se você tiver esposa, imagina só se você tiver filho, imagina só se você não puder pagar um bom plano de saúde, você ter que ir para o SUS, porque qualquer um que já foi para o SUS porque estava com a garganta inflamada, perdeu brincando aí 3 horas e meia, 4 horas do seu dia. Imagina só você ter que enfrentar o ônibus, o transporte público brasileiro, isso numa cidade grande como São Paulo, porque eu fico imaginando como deve ser nos outros lugares por aí. É só no Brasil que a gente vê esse tipo de notícia, a gente recebe esse tipo de notícia tristemente, sabe por quê? Porque pode não ter dado certo agora, mas daqui a pouco, entendeu? Pode cair na mão de um outro juiz que vai falar, não, isso aqui tá certo. Cara, a gente tem que tirar o chapéu pro Jorge Oliveira, que de fato... Que é muito corajoso. Foi muito corajoso, de verdade. Mendes também, desceu a lenha nisso. O Gilmar, aí, né? outro também, vou falar do Gilmar Mendes já, porque o do Gilmar Mendes tem que tirar o chapéu pra ele nessa situação. Ele falou das férias também, o Gilmar Mendes. Isso, deixa eu só falar dos 400 reais que o Negão citou aqui pra trabalhar todos os dias. Em São Paulo, nós temos o bilhete único unificado, que você carrega ele de uma vez só. E você economiza 80 reais, dá 320 reais. Se você fizer ele, na tal data, acho que é
dia 30, a data máxima, salvo engano aqui, tá, gente? Você que é de São Paulo, por favor, me perdoe se eu estiver errando a data. Mas você tem uma data específica que você coloca ali R$320 e você pode usar durante o ano. Caso contrário, se você não tem esse bilhete, sai até mais de R$400. O que é um absurdo. Se você ganha mais de 1/3 do seu salário, 1/4 do seu salário você deixa ali só para ir trabalhar, gente. E São Paulo agora entrou no ranking das 10 cidades mais caras do mundo, né? E acho que foi a primeira vez que uma cidade da América Latina chegou nesse... São Paulo, tudo é muito caro, cara. A gente vive numa grande metrópole aqui, você sabe bem disso, Carol. Você que é do interior, mas também vive aqui em São Paulo. São Paulo é caro para você se locomover, São Paulo é caro para você se vestir, São Paulo é caro para você se alimentar, tá? Outro dia eu fui comprar um pãozinho nesses supermercados agora aí que virou moda. Eu não posso falar o nome dele aqui, porque eu não tô fazendo propaganda, mas cada esquina vai. Outro dia eu vi um amigo meu, cara, tava correndo assim, o cara segurando ele. Eu falei, o que foi? Tu vai brigar? Ele falou, não, tô indo abrir um supermercado. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Cada esquina abre um Cada supermercado. Esquina tem um. Cada esquina tem. Você sabe qual que eu tô falando já, né? Ok, cara, eu fui lá comprar um pãozinho, eu comprei 6 pães, eu paguei R$11,50 e 6 pães. 6 pães eu paguei 11, eu falei, não, peraí, eu quebrei alguma coisa aqui. O que aconteceu? Misericórdia, que mundo que a gente tá vivendo. Ainda bem que você não tomou um café, né? Ainda bem que eu não tomo café. Ainda podia ter falado isso, Palumbo. Ainda bem que eu não tomo café. Foi bom. Olha, eu adoro fazer programa com todos vocês, mas eu gosto muito do insight que o Negão sempre traz, que é a realidade... Trocar aqui comigo, Negão. Você quer trocar aqui, Negão? Fica com ciúme. Não, tu bate aqui, Negão. Você acha? Eu aprendo com um monte de morte aqui. Eu e a Carol, outro dia a gente até monopolizou o Morning Show. A gente domina tudo, meu. É o que sobra pra nós. Vamos tomar um café depois? Vambora. Vamos tomar um café depois, Palumbo? Deixa aí. Deixa as panelas aí, tá tudo bem. Mas o que tem de melhor desse programa é que cada um traz a realidade. E o Negão coloca de fato que vai no bolso do povo. Exato. E aí eu vou trazer uma outra realidade também, que é a minha, eu sou do interior, minha família, vocês sabem que vive do agro. Esses magistrados, eles também têm férias de 60 dias. Inclusive, a gente estava falando de Gilmar Mendes, que todo mundo bate muito nele, independente se tem razão ou não. Ele também bateu nessa questão das férias, né? Porque é um absurdo férias. E, na verdade, eles tiram férias de 30 e vendem os outros 30. Ou seja, é uma desculpa para ter um aumento de salário, né? E aí eu vou falar, esses magistrados têm férias de 60 dias. O meu avô tem 100 anos de idade, é um depoimento pessoal, mas que eu faço questão de fazer. Ele trabalha da terra, ele trabalha até hoje, tem 100 anos de idade. Quando ele vai para casa, às 6 horas da tarde, que ele tem que ir porque fecha a empresa, todo mundo vai embora, ele continua trabalhando no escritório dele com 100 anos de idade. Quando é final de semana, ele fica bravo, porque as pessoas não podem trabalhar de final de semana, tem que descansar. Mas ele continua trabalhando dele do escritório. A gente senta para almoçar com ele está no mundo do trabalho dele, porque só pensa nisso. Principalmente quem trabalha com campo sabe que não tem férias, porque você tem que plantar. A planta não tira férias, ela está lá. Então, é um absurdo a gente ver isso. E isso eu estou falando de como um empreendedor, todos os empreendedores são assim. Eles vivem e não tem férias de 60 dias. E não tem 13º, 14º, que eu acho que eles têm 14º. Não sei se estou falando alguma besteira, mas eu já ouvi que também tem 14º. Enfim, a gente sabe esses salários que, poxa, ganha 37 mil, um salário ok, pode ser condizente com a profissão, mas não vem me falar que é um baixo salário. Eu sinto que isso é um tapa na cara da população brasileira, que aqui classe média ganha, é dito classe média quem ganha 4 mil reais. Gente, quem ganha 4 mil reais, como que faz para pagar a conta de luz? Sofre, sua para sustentar a sua família, não tem condições de colocar o filho numa escola boa, tem que colocar numa escola ruim que é do Estado, não recebe saúde, educação, segurança, nada. Então é um absurdo a gente ler uma coisa dessas e me entristece também muito, Negão. Eu agradeço você trazer essa sua realidade, eu também faço questão de trazer a minha aqui, porque a gente sabe que é o povo brasileiro que é trabalhador e que merecia ter um pouco mais de férias, que merecia ter um pouco mais de salário. É isso. Palumbo, você tem 1 minuto. Vamos lá. Não sei se eu tenho. O pessoal tá desabafando bastante aqui hoje. Você já desabafou, a galera lavou a roupa suja, eu também. Falta você, Daniel. É uma vergonha. Paz e amor. Isso é uma vergonha. Como a Carol falou, é um tapa na cara da população. Um salário altíssimo, 60 dias de férias e querem ganhar 2 milhões ainda em indenização de quem entrou em 1990. Vou perguntar, vou imitar meu amigo Negão aqui. Vamos nos colocar no lugar da Dona Neide, moradora lá de Americanópolis, Zona Sul, que pega o ônibus 5h30 da manhã lotado. Ela me manda os vídeos. Olha que vergonha que tá isso aqui, delegado. Nos ajude. Ganha menos de 2 mil reais. E ajuda algumas pessoas. Aí eles querem ganhar 2 milhões de reais. Eu não sei nem
que pé e nem cabeça tem esse tipo de ação. Ainda bem que o Supremo barrou. Ainda bem, e nós temos São que dar retroativos, né? Eles estão exigindo coisas lá do passado que não tiveram direito, que hoje talvez teriam. Juntou tudo numa panela só, dá uma bagatela de 2 milhões de reais. O Negão falou uma coisa que pode acontecer. Negar agora, mas a gente não sabe se daqui a um tempo isso aqui vai estar na conta deles, né? Que dá o total de 1 bi. Uma vergonha. Vergonha mesmo essa próxima notícia, Palumbo. Olha só, após 10 anos, o Foro de São Paulo, organização que congrega partidos políticos da esquerda latino-americana e do Caribe, volta a se reunir no Brasil. O reencontro está agendado para o dia 29 de junho e os dirigentes partidários pretendem tratar o que chamam de, abre aspas, epidemia da fake news. Além de debater preservação da Amazônia e integração dos povos da região, contudo, o grupo deve silenciar sobre a situação da democracia em países como Nicarágua e Venezuela. Eu até engasguei aqui. Tá? Porque o foro pretende também afirmar que Lula e outros líderes da esquerda, como Maduro, foram as vítimas dessas falsas notícias. As vítimas? As vítimas, Negão. Eu vou começar com você novamente essa questão. Então, o Foro de São Paulo, que até outro dia era a teoria da conspiração e que agora existe, esse Foro de São Paulo, que é essa organização nefasta que a gente tem aqui na América Latina, esse Foro de São Paulo vai combater as fake news e vai começar como? Dizendo que o Maduro é uma vítima. Olha o absurdo que a gente chegou. E mais uma vez, o que eu sempre falo, assim, o pessoal de esquerda é ninja nisso, é na propaganda. Não faz muito tempo. Quando eu falo assim, esse negócio de teoria da conspiração, o pessoal de direita está até resgatando alguns vídeos de jornalistas que hoje já estão do lado esquerdo da força, ou sempre tiveram, e por um tempo fingiram que estavam do lado direito. E jornalistas que juravam de pé junto que o Foro de São Paulo não existia, que é o Olavo de Carvalho que é doido, entendeu? E você segue o Olavo de Carvalho, você é mais doido ainda. E agora está aqui na nossa porta, na nossa casa. O Foro é de São Paulo, por quê, né? E está aqui agora, a gente está sediando o evento. E quando você conversa com algum jornalista mais à esquerda, ele vai falar, não, negão, você tem que entender que o Foro de São Paulo é o seguinte, são só um bando de velho carcomido que gosta de ficar falando sobre coisas irreais e gostam de fazer discursos. Entendeu? Quando, na verdade, eu acho que ele tem até razão, porque assim, o Foro de São Paulo ali aberto ao público, o Foro de São Paulo ali para todo mundo ver o que está rolando, que agora com a modernidade, se duvidar, vão fazer uma live. Eu acredito que vai ter ali um ou outro falando uma coisa ali que é super irreal. Eu acredito que vai ter uma briga de egos. Eu acredito que vai ter alguém falando todes ali no Foro de São Paulo. A minha questão não é essa, porque assim, tem que ser muito ingênuo para achar que o Foro de São Paulo é aquele momento ali no hotel ou no estádio, seja lá onde eles fizer. O problema é aquele Foro de São Paulo feito ali na salinha fechada, perfeito, entendeu? Com todo mundo deixando o seu celularzinho, igual aquele caso que você estava me contando antes, ali, ó. Todo mundo deixando o seu celularzinho na porta, um camarada passando aqui, abre a imagem aqui que eu vou mostrar aqui, ó. O camarada passando o detector de metais aqui, ó. Pode entrar, senhor, por favor, senta ali, ó. Vamos decidir aqui para que buraco, a profundidade do buraco onde nós vamos jogar a América Latina. Senta ali, por favor. É mais ou menos isso que vai acontecer. Vai ter detector de metal e celularzinho dentro do saquinho. Eu quero que você se prolongue um pouco na sua explicação agora sobre o Foro de São Paulo, porque você estuda a Nicarágua e a Venezuela também. Sim. Eu quero saber da importância que o Foro de São Paulo tem, de fato, para as pessoas, principalmente para o Brasil. Sim, a gente, como o nosso amigo aqui estava falando, né? Algo sempre conspiratório agora se transformou numa realidade. Inclusive, até para pontuar antes da reflexão aqui, notícias curiosas, né, sobre esse evento, né? Foro de São Paulo combate o imperialismo, mas cobra a inscrição em dólar. Então, assim, é curioso isso, né? Verdade. Confiando, né, na reserva de valor norte-americana. É até ruim, né? Porque agora os BRICS parece que vão lançar uma moeda nova, então eles estão meio desatualizados. Eles estão esperando, na verdade, a Venezuela entrar. É o que eles estão esperando para, de fato, fechar o lance dessa moeda nova, é a Venezuela entrar nela. Com certeza. Então, é claro que esses blocos aí sempre foram uma estratégia muito poderosa desse tipo de grupo. A gente vê desde a União Soviética nessa estratégia. E o que é interessante agora, basta você ver as notícias recentes da presença, por exemplo, de oficiais chineses aqui no Brasil, né? Toda hora
tá aparecendo aí, agora vem o pessoal da alta cúpula da Marinha chinesa. Então, o que eles estão fazendo é criar esse bloco latino-americano e sintonizar esse bloco com o grupo dos países emergentes, que são os BRICS, né, para criar aquilo que eles chamam de um mundo multipolar. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas ao contrário da dominação norte-americana, onde os Estados Unidos é a superpotência, agora eles querem criar um grupo de rivais para criar um grupo ali de países emergentes para fazer frente aos Estados Unidos. Fica fácil fazer isso agora, né? Que a gente tem um presidente dos Estados Unidos que não está muito... O GPS dele não está funcionando muito bem. Aí facilita, né? Para tentar tomar o lugar dele, né? Puxar o tapete dele. Então, o Foro de São Paulo é um instrumento importantíssimo nessa agenda do novo mundo multipolar, né? Que eles chamam também do Sul Global, né? Que são esses países emergentes que querem aproveitar que o gigante norte-americano bambeou para poder ver se conseguem tirá-lo aí do trono e tomar o lugar nesse trono e botar o Brasil aí, né? Mas você está trazendo uma reflexão aqui, uma ideia, uma síntese muito bacana. Mas o detalhe é que todos eles são de esquerda. É uma coincidência só, né? É uma coincidência, será? Por acaso. Por acaso. É claro que eles usam o capitalismo quando é conveniente, como a China faz muito, né? É o capitalismo, assim, quando é para acumular riqueza, né? Mas na hora do controle social, né? O crédito social, eles sempre vão nessa linha. E até tem um livro, vou indicar pra galera, Política, Ideologia e Conspirações, de Gary Allen, historiador americano. Ele tem um capítulo que eu vou deixar de provocação para você. Socialismo é coisa de bilionário, porque a gente sabe que por trás disso tudo aqui tem fundações bilionárias sempre patrocinando, e eles falam que o socialismo é a estrada real do bilionário para o poder, né? Porque eles não querem mais dinheiro. É provocativo. Eles querem concentração de renda e concentração de poder sempre. Perfeito. Delegado Palumbo. Depois dessa aula, fica difícil de falar qualquer coisa. Sobrou o quê, né, Paulo? Depois dessa aula aqui. Não, mas é engraçado que fala que é para combater fake news. Faltou ele falar para combater narrativa, né? Porque tudo que ele falou a respeito do amiguinho Maduro é narrativa. E os jornalistas tomem cuidado para não apanhar lá no dia, hein? É só contrariar lá algum deles lá que capaz de sobrar um soco para alguém lá. Absurdo, né? A gente vai ver essa cena lamentável desses países aí que só tem o viés ideológico voltado para o comunismo e o Lula preocupado em fake news. Mentira, ele quer fortalecer esse viés político ideológico dele às custas do povo brasileiro. É isso. Carol, e ele mesmo comete fake news quando chama o Bolsonaro de genocida, né? Sendo que não tem nenhum crime imputado contra ele. A própria fake news parte do próprio excelentíssimo presidente. Não só ele, viu, Rodolfo? Durante 2 anos eu escutei todos os vereadores da esquerda ofenderem o Bolsonaro, chamando ele de genocida, durante 2 anos ininterruptamente. E ninguém vai pagar por isso. Ninguém vai pagar por isso. Eu ouvindo a grande aula aqui do professor agora nosso, Daniel, eu estava fazendo uma listagem aqui, por quê? Lula quer ser o grande líder da América Latina, principalmente, do Sul Global, né, Daniel, que você falou. E aí a gente pensa, poxa, mas vai ser a América Latina, que principalmente a América do Sul, vai conseguir entrar em choque com os Estados Unidos? Pessoal, vamos lá. A gente sabe que a América Latina é muito de esquerda, né? Vai governo de esquerda, às vezes teve uma leva aí de governos de direita nos últimos 5, 6 anos aí, mas agora voltou tudo para a esquerda de novo, por conta, enfim, principalmente do nosso déficit na educação. Mas eu estava fazendo uma lista aqui dos países, vamos só na América do Sul. Olha o nosso poder, se a gente estiver bem estruturado, contra os Estados Unidos, é o que Lula deve estar pensando. Brasil, Paraguai e Argentina, a gente se unindo para produzir o alimento do mundo. Nós somos os grandes produtores de alimento do mundo, principalmente Brasil, mas esses outros 2 também. Venezuela tem a maior área de exploração de petróleo, ainda não está sendo explorada, mas tem ali debaixo do condado de Maduro, pessoal. Tem a maior área. Bem falado. Talvez seja maior ainda do que muitos países aí hoje que têm não, petróleo. Não, é o maior. 303 bilhões de barris de petróleo. Só para ter uma comparação, o Brasil tem 11 bilhões, está acima da Arábia Saudita. Chile, produção de cobre, está com governo de esquerda também. Então não acho que a gente é pouquinho e que esse Foro de São Paulo é só união aí para os amigos tomar uma pinga, que não é. Isso é perigoso de verdade. Tem que ficar de olho, porque assim, se fosse uma união de país para fazer uma coisa estruturada, crescimento, enriquecimento da população, ótimo. A gente quer que a América do Sul cresça e enriqueça. Mas não é esse o objetivo, uma vez que a gente apoia governos ditadores e assassinos, como da Nicarágua e da Venezuela. Então vamos ficar bem de olho nessas reuniões aí. É a salinha fechada que é o problema. É a hora que todo mundo se reúne ali, onde não tem câmera, onde não tem jornalista, onde só tem os cabeças
cabeça de cada país. Mas é ali que o bicho mas pega. sempre tem um que, na expressão popular da quebrada, que ramela. Sabe o que é ramela? Tem um que pisa na bola. Tem um que vai levar um celular, vai fazer uma filmagem que não pode, vai soltar um áudio que... Tem sempre, se prepara. Tem sempre um que solta... Tem sempre um que vai ramelar e a favor da população, porque eu gostaria muito de saber o que vai ser falado ali na grande mesa, onde ninguém pode ver, tá? E olha só, o PT pretende preparar candidatos a vereador e prefeito nas eleições do ano que vem. Para isso, vai realizar cursos pela internet, veja só, com o material oferecido pelo site da Fundação Perseu Abramo. O curso de preparação de novas lideranças será composto por aulas administrativas por petistas famosos, como o ex-ministro José Dirceu e Guido Mantega, e o ex-presidente do partido José Genuíno. Ótimos professores! A ideia é municiar os candidatos com as informações relevantes para o período de campanha, como realizar uma apresentação, como realizar uma prestação de contas ou registrar uma candidatura na Justiça Eleitoral. Negão, vou começar com você, cada um tem 1 minuto. Sabe o que é pior, mano? O pior é que eles são bons professores. Todos eles já passaram não só pelo período de militância, como também alguns já foram ali até guerrilheiros ali. Não, inclusive eles são melhores professores do que eles políticos. Quando eu falei ótimos professores, eu fiz todos eles já foram políticos, todos eles já foram eleitos ou tiveram algum cargo. O pior de tudo é isso. Só que assim, meu amigo, se você vai fazer um curso pelo PT, a gente já vê para que lado você descamba, entendeu? Então, nada mais justo do que você ter ali, você falar com os melhores ali do partido. Será entendeu? que vai ter aula sobre corrupção? Combate à corrupção? O combate vai, O combate a não ser pego. Vou te dar 1 minuto já que você começou, Palumbo. Quais serão as matérias? Eles não combate à corrupção, mensalão, petrolão e outras por aí. Eles reclamam que não sabem usar a internet. Esse curso aqui deve ser cobrado, né? No mínimo eles vão cobrar. Com certeza eles vão cobrar. Mas a ideia deles é fazer o maior número de vereadores possível pelo Brasil, né? E continuar aí no poder por anos, né? Eu fico imaginando como é que vai ser essas aulas, né? Com essas pessoas que aí estão, né? Como é que será que eles vão explicar? Como é que eles vão combater a corrupção? Ou melhor, né? Vão explicar, você não vai ser pego fazendo isso, porque eu já fui pego fazendo aquilo, então tome cuidado. Deve ser mais ou menos isso. Carol Corimbaba. Vamos lá. Bom, eu já fiz alguns cursos. Com PT? Não, pelo amor de Deus. Não, também não. Eu tive outros professores, eu já fiz curso, aqueles cursos da época dos novos políticos, vocês lembram lá na época de 2018? Só lembro dos novos baianos. Não, dos novos políticos. O Renova, eu já fiz 2 cursos no Renova. Fiz curso no Partido Novo, que eu saí pelo Partido Novo em 2018, eu saí do Partido Novo também logo depois, mas eu saí pelo Partido Novo e foram todos cursos. Aí eu posso falar que eu estava lá para ensinar, porque, pessoal, muita gente que se candidata não sabe nem a que está se candidatando ou a que aquela posição cumpre, né? Por exemplo, deputado estadual, o que ele faz? Quais são as obrigações do deputado estadual? E os cursos que eu fiz, eu falo com tranquilidade, foram ótimos e foram justamente para mostrar isso. Um mínimo, uma base você tem que ter. Agora, gente, esperar esse tipo de comportamento de um curso do PT dado por Dirceu, olha, vou te contar o que vai sair daí. Na mão, literalmente. Não, mas assim, se a gente parar pra... É que a gente já tem aqui, Daniel, a gente tem uma barreira política quando a gente fala esses nomes aqui, mas a gente deve lembrar que foram grandes políticos, e grandes professores também. Claro. Eles chegaram onde chegaram, não foi à toa. Lógico que talvez no decorrer da caminhada ali pisaram na laranja, mas, né, isso não... Talvez vai desabonar, eu quero usar uma palavra mais leve. Pra mim é o que deu, Então, pra mim é o que fez eles serem escolhidos. Exatamente. O currículo deles. Claro. A grande questão é que eles estão certos, né? Eles têm que defender os interesses deles e tal. O problema é que, às vezes, o outro lado, né, os conservadores, estão na correria do trabalho e tal, e não perceberam a importância disso. E uma coisa que eu vejo também que é crucial hoje é o desânimo, né? As pessoas muito desanimadas, desiludidas, e talvez vá aí uma reflexão sobre o que é realmente política, né? A gente imagina, quando ouve a palavra política, imagina política partidária, né? A disputa partidária, mas política vem da palavra grega polis, que é cidade. Significa os moradores da cidade se reunindo para decidir as regras do bom convívio.
E se num condomínio que você mora, você não participa da reunião do condomínio, eles vão decidir regras que às vezes vão impedir você de fazer o que você gosta ali dentro do condomínio. Não adianta depois reclamar, você falar, mas eu não pude participar nesse dia. Ele falou, problema seu, participe na próxima. Então, se você expande o condomínio para o país inteiro, talvez o desânimo na política, daqui a pouco lá na frente você vai ver que saiu caro. Eles não estão parados, eles não estão perdendo tempo. Então, vamos ver se a maioria silenciosa ela começa a acordar e perceber o que está acontecendo. Isso aqui mostra pra gente duas coisas. Primeiro, a organização do Partido dos Trabalhadores em, de fato, começar a escolher ali os seus próximos candidatos. De que forma? Eles vão se organizando, dando aula para essas pessoas. Olha só, e não é aula com qualquer um não, tá? Nós falamos aqui grandes nomes da política e principalmente bons professores. Enquanto isso, a direita está adormecida. A direita está, talvez, dormindo demais. Nós não estamos aqui vendo uma movimentação da direita do jeito que a gente está vendo da esquerda. Esse é o grande negócio. Acho que o mais próximo que a gente chega é o Deltan, no partido dele, que vai fazer esse trampo também, e a Michele, no caso do PL Mulher. Acho que é assim que a gente está vendo ser falado, né? Perfeito, mas ainda assim está gatinhando. É isso. Senhoras e senhores, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês, a nossa enorme audiência, muito obrigado por isso. Jovem Pan, jornalismo independente. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.